Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Radioatividade, o podcast que não vai deixar pedra sobre pedra. Eu sou Orlando Zacconi, coordenador nacional do Movimento Policiais Antifascismo, e hoje nós vamos receber no nosso programa uma visita, um ilustre, Brizola Neto. Só pelo nome a gente já imagina o peso da história que Brizola Neto traz consigo na construção do trabalhismo em nosso país. E é uma honra muito grande, Brizola Neto, recebê-lo aqui no Radioatividade. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Zacconi. Para mim, eu quero agradecer o convite. Para mim, que é uma honra poder participar, estar conversando ainda mais sobre esse tema, que é tão importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente tentar trazer o debate para as questões que realmente precisam ser discutidas no Brasil, E fazer a discussão do Projeto Nacional de Desenvolvimento, eu acho que é justamente a pauta que a gente precisa, exatamente, é o debate que precisa ser feito, A gente parar um pouco assim de pensar na eleição como uma disputa de paixão e ódio, e começar a pensar a eleição numa disputa de projetos. Eu acho que esse ia ser a grande evolução que o Brasil precisava, sabe, nesse momento. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui nesse programa, aqui, fazendo esse debate e também resgatando um pouco da história aí do trabalhismo, do PDT, falar um pouco de Brizola, que sempre é bom para iluminar o nosso caminho. Brizola Neto, a honra é toda nossa, principalmente minha, que estou ingressando no PDT, inclusive pelas suas mãos. Fiquei muito feliz de ter contado com a sua presença na primeira reunião que eu tive com o nosso presidente nacional, Lupe, antes de eu ingressar no partido. Obrigado mesmo por você estar me conduzindo, porque você tem uma história, e é isso que eu queria começar. Primeiro, falar um pouco do seu currículo. Você já foi vereador na cidade do Rio de Janeiro, deputado federal, ministro do Trabalho no governo Dilma. Isso, para uma pessoa da sua idade, é um currículo muito extenso. Eu queria saber quando é que você começou. Você deve ter começado muito cedo. E como é que foi a relação de você com Leonel Brizola, seu avô, na construção da sua carreira política? Essa é uma história que eu gosto muito de contar, assim, porque é um pouco assim da minha vivência com meu avô, e o aprendizado que ele transmitia para a gente pelo exemplo. A minha experiência, assim, meu começo na política, eu comecei muito cedo a trabalhar com ele, assim, e tive ali. Hoje eu tenho muita consciência, na época nem tinha tanta, mas hoje eu tenho muita consciência que esse foi um grande privilégio que eu tive na vida, de, com 16 anos de idade, trabalhar com o Leonel Brizola, você imagina, que para mim ainda era o avô, e eu fui conhecendo lá no trabalho toda a dimensão que era, o que representava o Brizola ali, com 16 anos de idade. E Nossa. Muito cedo eu me aventurei no processo eleitoral. No ano de 2000, ele foi candidato a prefeito, eu já estava trabalhando com ele lá uns 4, 5 anos, e aí eu resolvi me aventurar e sair candidato a vereador. E a verdade, Zacconi, que eu acho que eu tinha 21 anos ali, e aí saí candidato naquela eleição com ele, assim, eu saí candidato antes de realmente começar a militar. Tá? Eu conhecia muito pouco o partido, tinha militado muito pouco no partido, e o Brizola é uma personalidade assim, política muito diferente dessas famílias tradicionais da política. Às vezes as pessoas confundem um pouco, falam, o neto do Brizola, teve ali o avô que abriu as portas para ele e tal. E o Brizola tinha um tratamento muito republicano com a família, às vezes até severo. Então, assim, quando eu fui candidato, ele falou: tu quer te candidatar? Tá bom, vai ter a legenda. E não me deu quase mais nada além da legenda. Eu lembro que nem no horário eleitoral eu conseguia aparecer. E eu lembro assim, os amigos ligavam para ele lá e diziam assim: o Neto é candidato, vamos ajudar e tal. Ele disse: olha, o Neto é candidato, mas o PDT tem outros candidatos também. Então, assim, eu falo muito isso porque é diferente dessas famílias tradicionais, onde muitas vezes a máquina partidária, ou pior ainda, às vezes a máquina pública, quando essas famílias são detentoras de poder, elas funcionam para perpetuar e fazer do poder político uma coisa hereditária, o que o Brizola nunca admitiu. Mas isso funcionou, sabia, Brizola Neto? Porque, sinceramente, tanto você
como o Leonel, seu irmão, como a Juliana Brizola, que são, né, assim, os descendentes dessa tradição, né, são grandes representantes, né, do legado trabalhista, né, e com uma construção muito forte política, né. Eu sei porque eu já dialoguei, né, tanto com você, o Leonel, a Porque gente esteve junto no PSOL, e a Juliana agora no PDT. Essa foi a grande coisa que o Brizola nos deu, entendeu? A oportunidade, primeiro, imagina, de conviver com ele, né? Sim. Aquela pessoa ali que só de você conviver você já estava aprendendo. E depois a quantidade de relações que ele proporcionou, né? Inclusive a maneira da gente conhecer a história brasileira, que não é a maneira contada pelos livros de histórias, não é a maneira que você aprende a história brasileira nos bancos escolares. Aliás, existe quando a gente estuda a história brasileira, tem episódios, por exemplo, como a legalidade de 1961, né, quando o Brizola garante ali a democracia. Hoje a gente está tanto falando de resistência democrática, né? Em 1961, o Brizola tem um dos momentos mais marcantes da história brasileira, né, quando ele garante a defesa da democracia e a posse do João Goulart, né, que a Constituição garantiu o direito dele assumir a presidência diante da renúncia do Jânio Quadros. Então, assim, essa oportunidade de conhecer a história por esse outro viés, eu acho que foi a grande oportunidade que ele nos deu, essa capacidade de nos dar uma formação diferenciada, a gente aprender mesmo a história a partir desse viés nacionalista, a partir da doutrina trabalhista que ele tão bem expressava, né? Ele era a expressão viva de todo esse legado, né? Que começa lá com Vargas, com Jango, e ele depois do golpe militar, ele é aquela ponte com o fio da história que ligava a isso. E além disso, ele nos deu a possibilidade de conviver com pessoas espetaculares, assim, sabe? Eu tive a oportunidade de conviver com o Nilo Batista, com o Zé Augusto Ribeiro, tive a oportunidade de conviver com o professor Gilberto Vasconcelos, com Bautista Vidal, de longe, mas pelos livros, com Darcy Ribeiro. Então, assim, né, e com seguidores do Darcy, como a professora Lia Faria, e hoje, até hoje, personalidades, assim, sabe, do meio econômico, do meio cultural, assim, a gente tem a possibilidade de nos relacionar e trocar com essas pessoas muito em função desse legado que o Brizola deixou. E isso nos possibilitou ter uma outra visão, sabe? E assim, a outra coisa importante foi ele mostrar que o caminho para exercer uma boa atividade política é você participar da militância partidária. Sabe? A militância partidária foi um processo muito importante da minha vida, porque aí eu perdi aquela eleição lá do lado dele, né? Aquela eleição que ele não fez força nenhuma para que eu me elegesse, né? Para eu aprender um pouquinho. E aí eu caí dentro do partido, Zacone. Aí eu organizei a juventude do partido, né? Organizei a juventude municipal no Rio de Janeiro, construí um congresso nacional, que foi o maior congresso nacional da juventude socialista do PDT em Belo Horizonte. Só para você ter ideia, a gente fez esse congresso no Mineirinho. Olha só. Foi um negócio muito bacana ali. E também organizei o partido. Fui presidente municipal do PDT, fui vice-presidente nacional do PDT nacional. Eu queria te fazer uma pergunta, voltando na questão da construção do trabalhismo no Brasil. Eu fico pensando assim, qual é o espaço que o trabalhismo tem hoje, no momento, né, de sucateamento das relações de trabalho, né, em nosso país, e numa perspectiva de avanço do neoliberalismo, onde a mecanização do trabalho, cada vez mais, né, o trabalho se tornando informal, né, essas coisas todas que a gente tem visto, inclusive com discursos da direita, né, incentivando o empreendedorismo, essas conversas fiadas todas. Agora, saber como é que a gente pode, né, dentro dessa conjuntura, né, do avanço do capitalismo, né, do neoliberalismo, como é que a gente pode ter, né, o trabalhismo, né, de uma certa forma, se moldando para um discurso mais voltado para as novas relações que estão se estabelecendo. Eu tenho isso, eu estou te fazendo uma pergunta que é algo que o tempo inteiro eu me pergunto, como estabelecer, né, essa nova forma do trabalhismo, se colocar dentro desse novo mundo que a gente está vivendo, né? Onde cada vez mais o trabalhador está sendo privado dos seus direitos. Eu acho que, assim, nesse momento, talvez a doutrina trabalhista ela seja mais necessária do que nunca, né, como conceito, né?
um regime de direitos e garantias de proteção do trabalho, que é tudo o que a gente não vê hoje. Hoje a gente tem um mercado de trabalho selvagem no Brasil, né? Quando a gente olha o mercado de trabalho, você olha lá 70% da mão de obra, 70, 7 em cada 10 brasileiros que trabalham estão precarizados ou estão desempregados, né? Fala assim, ou estão no mercado informal ou estão abertamente desempregados ou desalentados. Aí você fala, o que é o mercado informal? Ah, o empreendedor? Não, não é nada do empreendedor. É esse menino que fica andando de bicicleta com um caixote nas costas, aí, com uma jornada aí de 70 horas semanais, sem férias, sem 13º, sem previdência, né? Sem nenhum seguro para acidente de trabalho, sem vínculo empregatício. Então, esse é o mercado de trabalho brasileiro hoje, né? Então, assim, o princípio trabalhista da proteção do trabalho se faz mais necessário do que nunca. E eu acho que o trabalhismo ele aponta, né, para um caminho para a gente melhorar de fato o mercado de trabalho brasileiro, que vai muito além da proteção do trabalho como legislação. Ela vai, na verdade, para a melhoria do mercado de trabalho, porque eu acho que esse é o grande desafio brasileiro. Geração de emprego. E empregos de qualidade. A grande falácia, né, que eles vendem para nós, que estão nos iludindo, que o Bolsonaro se elegeu falando isso, né? O Bolsonaro se elegeu falando que o trabalhador ia ter que escolher entre empregos ou direitos, né? Hoje a gente está sem emprego e cada vez com menos direitos, né? Porque Sim. os direitos estão sendo caçados, mas os empregos não vieram, né? E a verdade é o seguinte, Zacone, assim, o trabalhismo ele aponta para um processo que a gente supere, né, a nossa condição de economia colonial, de economia produtora de bens primários, que não agrega valor à sua produção, né, que não desenvolve suas forças produtivas e que, portanto, não gera empregos de qualidade, né? A gente pode até fazer a discussão da nova economia, das novas tecnologias, inclusive das novas relações de trabalho que o mundo digital trouxe, e que precisam ser tratadas, que obviamente não foram tratadas na CLT, porque a CLT é de 1946, né? Então não tinham como ser tratadas lá, a gente precisa tratar sobre isso, mas o Brasil ele ainda precisa tratar de coisas básicas. Ele precisa tratar, por exemplo, dos seus complexos industriais que foram abandonados, né? Identificar quais são os setores estratégicos, que, aliás, o Ciro faz muito bem nesse livro, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Projeto Nacional de Desenvolvimento. Era disso que eu queria que você falasse, Zé Neto. Eu acho que nesse momento, né, que nós estamos vivendo, né, no nosso país, a apresentação do Projeto Nacional de Desenvolvimento é o ar que o trabalhismo traz, né, para a luta do trabalhador em nosso país. Eu queria que você relacionasse o Projeto Nacional de Desenvolvimento como um modelo que está sendo apresentado dentro dessa genealogia do trabalhismo, do nacionalismo, que vem desde Getúlio e que chega agora. Inclusive, o Ciro Gomes faz isso, fala um pouco disso na introdução do livro, né, nos primeiros capítulos do projeto. Ele mostra que o Projeto Nacional de Desenvolvimento ele tem uma história, né? Ele remonta a uma história de luta em nosso país que foi esquecida, né? E eu acho que é isso aí que é a contribuição que o trabalhismo tem a dar hoje, né? É sempre bacana quando a gente puxa uma perspectiva histórica, né, Zacone? Então, assim, por que se fala em Revolução de 30, né? Porque realmente foi uma mudança radical na estrutura política, econômica e social brasileira, né? Quando o Getúlio ali pega o trenzinho, sai lá do Rio Grande do Sul, quando chega ali, amarra o cavalo no obelisco, né? E faz ali aquele processo transformador da vida brasileira. Tá? E aí, quando a gente observa o que foi desenvolvido ali, né? Primeiro, foi o maior ciclo de crescimento da economia brasileira, sem precedente, inclusive na história mundial. Foram 50 anos, né, de crescimento, de taxas médias de crescimento acima de 6%. Então, assim, isso era a China era no Brasil, o Brasil era a China entre 1930 e meados da década de 70, né? E como é que se deu isso? Como é que se transformou, né, uma enorme fazenda numa das maiores economias industriais do planeta, né? Com um negócio chamado Estado, né?
foi o Estado, o investimento estatal, a partir de um conjunto de estatais, de empresas estatais, que fizeram justamente isso que nós estamos fazendo. Oh, nós somos grandes exportadores de minério de ferro, né? Vamos montar aí uma estatal do minério, montou-se a Vale do Rio Doce, e, não contente com isso, ele usou, inclusive, as negociações da Segunda Guerra Mundial para financiar a Siderúrgica Nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional, para processar todo esse minério e agregar valor à nossa produção. E isso é óbvio, porque isso, além de ser gerador de riqueza, né? Você pega o minério de ferro e agrega valor a ele quando você transforma em aço, mais ainda se você transforma em automóvel, em avião, etc. E tal, você gera emprego de qualidade. Quando você simplesmente pega o minério e exporta ele para fora, o único emprego gerado aqui é o pior de toda a cadeia produtiva. É o coitado do peão lá explodindo montanha, né? tirando pedra lá da montanha, arrancando pedra na mina. Né? O emprego melhor, que é o emprego industrial, esse vai todo para fora. Né? E essa é a questão que o trabalhismo produziu no Brasil. A partir de Não, um isso atinge, conjunto... inclusive, desculpa, Luiz Neto, te cortar, mas é só porque eu lembrei para não esquecer, isso atinge, inclusive, aquilo que a gente chama de agronegócio também, que é um absurdo. A gente exporta a laranja para comprar o suco de laranja que é processado É lá isso. fora. Né? É isso. Café é a mesma coisa. Né? A gente exporta café, né, para a Alemanha vender café solúvel com a nossa semente, a nossa capacidade de agregar valor à nossa produção natural. Eu acho que esse é o grande desafio brasileiro, né? A gente superar essa condição colonial de ser uma economia primária que vende matérias-primas, vende produtos primários para importar produtos industrializados. Porque essa é a razão das crises brasileiras. Né? Essa conta não fecha. Essa é a grande verdade. Quando a gente foi permitindo a desindustrialização do país, né, a indústria que já respondeu por 30% da economia nacional, hoje está em menos de 10%, né, a participação da indústria no PIB nacional, a gente foi perdendo a capacidade de agregar valor e a gente foi perdendo a capacidade de desenvolver setores estratégicos que poderiam ser muito importantes para a gente fazer a economia crescer e para gerar mais e melhores empregos, porque esse é o grande desafio hoje brasileiro, é a gente conseguir gerar mais empregos. E aí, nesse livro, Zacone, assim, o Ciro, ele enumera, assim, com muita competência, né, eu acho que 5 setores estratégicos, né, que o Brasil tem grande potencialidade, que não se justifica mais não desenvolver. Então, eu acho que ele fala do setor de petróleo e gás, né? Ele fala do agronegócio. Você estava falando do agronegócio, né? Desse absurdo, né? A gente vende laranja e compra o suco de laranja. Né? Pior do que isso, a maior agricultura, né? Uma das maiores produções agrícolas do mundo, ela depende 80% da importação de fertilizantes importados. Então, se a gente não conseguir importar fertilizantes do exterior, a gente para a produção nacional. E a gente viu o risco nessa pandemia, que é você depender de insumos estrangeiros em determinados momentos, em momentos de crise. Então, assim, e isso poderia ser facilmente desenvolvido, inclusive pela própria Petrobras. Grande parte desses insumos agrícolas, né, eles vêm do petróleo, né? Uma indústria petroquímica que o Brasil tem capacidade de fazer, tem matéria-prima para desenvolver, né? Bastaria que o Estado assumisse essa responsabilidade e a gente tivesse capacidade de fazer essa produção para superar essa dependência. E esse é o caminho. Eu acho que essa é a grande coisa que o Projeto Nacional de Desenvolvimento ele trata. Né? É claro que o sentido do desenvolvimento é superar desigualdades. Né? Agora, o caminho para superar desigualdades é a gente fazer o Brasil voltar a produzir, fazer o Brasil desenvolver setores econômicos estratégicos que desenvolvam cadeias produtivas e que gerem mais e melhores empregos. Pois é, Brizola Neto, mas eu queria conversar contigo sobre uma coisa também que me angustia. Nós estivemos, de uma certa forma, dentro de alguns governos de esquerda, né? Você como ministro, Ciro como ministro, né? Eu, no caso, apoiando, votando e acreditando. E o que você acha? É uma pergunta que eu faço. O que fez com que esses governos de esquerda não conseguissem, né, colocar
o trem no trilho, né? Porque parece tão simples quando você lê o livro do Ciro, quando a gente ouve você falando do Projeto Nacional de Desenvolvimento, é coisa tão óbvia, digamos assim, é muito óbvio, né? Que um país precisa crescer, ele precisa gerar emprego, ele precisa ter, né? E por que não rolou? Por que ficou só no Bolsa Família? Eu acho que os governos do PT, né? E olha, eu sou daqueles que acham que ele não é um contínuo, tá? Ele teve momentos diferentes, tá? Uhum. E talvez esses momentos diferentes, algumas posições diferentes, inclusive expliquem o que aconteceu, expliquem o golpe. Mas a verdade é que o governo do PT, na política macroeconômica, ela deu continuidade aos princípios da política implementada pelo governo Fernando Henrique, né? Então, assim, você tinha ali o controle da inflação através de taxa de juros elevadas, né? Você tinha aquele famoso tripé macroeconômico, né? Meta de inflação, superávit primário, câmbio flutuante, que deu norte, né, para toda a política econômica dos dois governos Lula, né? E não dá para esquecer que a gente teve como ministro da Fazenda o Antônio Palocci, né, que é um declarado defensor da economia de mercado, dos princípios liberais, né? Inclusive dentro do PT, ele é uma ala que tem esse alinhamento com o mercado, sabidamente, e o Henrique Meirelles, né, que foi presidente do Banco Central, controlou a política monetária, né? E isso eu acho que vem, assim, na verdade, de grandes acordos que foram feitos, talvez até que permitiram que o Lula e o PT chegassem à presidência, lá como aquela questão da Carta aos Brasileiros, né? Foi escrita antes da eleição, onde justamente no programa se compromete a isso, a manter a política macroeconômica e a promover reformas, né? Reformas previdenciárias, e na Carta aos Brasileiros, ela não foi feita no governo, mas na Carta aos Brasileiros está até a reforma trabalhista, né? Então, isso realmente aconteceu. Agora, há de se dizer que não dá para você olhar os dois governos do PT como se fosse uma única coisa, entendeu, Zacone? Porque tem momentos diferentes. Então, por exemplo, no petróleo, é inegável que se teve uma inflexão no sentido de fazer a Petrobras, com todos os erros que tiveram lá, das indicações políticas que geraram corrupção, mas você tinha no centro da política da Petrobras uma empresa preocupada com o desenvolvimento nacional. Então, você viu a Petrobras, né, ela criar uma lei de conteúdo nacional, né, que fez reflorescer toda a indústria naval. Se a gente não lembrar isso, também a gente está sendo injusto, né? O governo do PT acabou com as privatizações, interrompeu as privatizações. Se a gente não falar isso, também a gente está sendo injusto. E fez política de desenvolvimento e distribuição de renda importante, como, por exemplo, a política de aumento do salário mínimo, né? Você teve um aumento real do salário mínimo, que foi muito importante. Então, assim, é preciso compreender. E no petróleo, né, eu acho que essa é a grande questão geopolítica, que talvez tenham conseguido envolver tantos interesses nacionais e internacionais que promoveram, que culminaram com a promoção do golpe de 2016. Eu acho que o petróleo está no centro desse debate, né? Eu acho que o petróleo, quando se muda o marco regulatório, né, e a Petrobras ela se torna operadora única do pré-sal, ou seja, nenhum consórcio, né, que adquirisse um bloco de exploração poderia controlar a exploração, toda a exploração seria controlada pela Petrobras, os consórcios teriam que estar associados com pelo menos 30% de participação da Petrobras, né? Quando o Brasil assume uma posição de soberania e de controle das suas reservas de petróleo, que hoje são uma das maiores do mundo, eu acho que aí os interesses nacionais e internacionais se somaram e criaram as condições para promover o golpe de 2016. Então, eu acho que a gente tem que analisar com essa isenção. Agora, que, de fato, você não conseguiu, né, fazer a reforma no modelo econômico, né, e, mais ainda, no modelo de governança, que explica por que o Brasil não cresceu nos últimos 10 anos, essa também é uma grande verdade. E aí o que aconteceu? Né? Um modelo de governança, né, baseado
né, na troca de espaços dentro do governo, muitas vezes com finalidades nada republicanas, né, em troca de apoio no Congresso. Esse modelo destruiu justamente aquela empresa que poderia ser a principal indutora do desenvolvimento nacional, destruiu o projeto nacional da Petrobras, né? Foi a corrupção dentro da Petrobras que fez com que esse processo de afirmação de soberania, de desenvolvimento de capacidades industriais no Brasil fosse interrompido. Então, isso aconteceu ali dentro. Então, não dá para também não responsabilizar esse modelo de governança que foi mantido pelo PT e que começou lá no governo do Fernando Henrique, quando ele faz aquele grande arranjo para aprovar a reeleição dele, né? Então, esse modelo, né, que chamava como é que é, governismo, governo de coalizão, né? Essa geleia geral que se montou, ela fragilizou qualquer tentativa de afirmação de um projeto nacional. Tá? Pois é, mas sobre o Brizola Neto, o que tem se colocado nesse ano eleitoral também é uma proposta que, para vencer o bolsonarismo, nós vamos atacar com uma outra geleia geral, né? Atualizada. Né? Então, acho que o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né, vem, né, de uma certa forma, né, como um marco, né, de uma mudança, né, nas estruturas, né, da governabilidade real de um país, né, que é um projeto econômico, né, coisa que, pelo que você está narrando, né, nós corremos o risco, então, de trocar, né, o Bolsonaro por um projeto econômico que não vai mudar muito as estruturas do que tem sido feito hoje no nosso país, correto? Corretíssimo, Zacone. A gente não tem só um desafio, né? A gente tem o grande desafio de tirar Bolsonaro, mas a gente precisa, depois de 10 anos sem o país crescer, a gente precisa ter muita clareza do que a gente vai colocar no lugar. E até então, aí a gente não tem como também não fazer essa crítica se o Lula não tem ajudado, né? Porque a sinalização do Lula é justamente o oposto. Eu fico com a impressão até que o Lula ouviu aquele áudio vazado do André Esteves, né, que o André Esteves dizia que se o Lula escolhesse um vice-conservador e apresentasse um programa econômico que não ameaçasse o modelo econômico, estava tudo bem. E é É, isso exatamente que ele está fazendo. Né? Ele puxou o Alckmin, juntando aí essa mistura aí inusitada, né, que, aliás, nem é tão inusitada assim. Né? Eu tinha um professor que era tem um professor, né, o professor Gilberto Felisberto Vasconcelos, que desde o ano 2000 ele já falava no petucanato, entendeu? E é um pouco isso que está acontecendo ali, né? Eu pergunto assim, uma aliança, ou como diz o Ciro, é um grande conchavo para manter tudo como está, para atender os interesses do mercado, para atender o que está querendo o André Esteves, do próximo presidente, né? Parece que é isso, né? E eu acho que essa tem sido a grande contribuição do Ciro, e por isso que eu também acho também que essa discussão que se faz agora, né, de que é uma eleição, ela está polarizada, a eleição não começou para o nosso povo ainda. O nosso povo vai chegar na eleição. Né? Se você pegar todos os históricos de pesquisa, nesse momento aí, há 6, 7 meses aí da eleição, né, você não tinha ideia de como que esse processo terminou. Aqueles que se apareciam em primeiros colocados, muitas não, vezes eu não acho que chegaram. hoje, mesmo com as pesquisas que saem toda semana, 2, 3 pesquisas, 45% do eleitorado ainda não definiu qual é o seu candidato. Exatamente, Então, exatamente. as pesquisas ficam colocando uma verdade que ela é uma meia-verdade, né? Porque ela está olhando só uma parcela do eleitorado que já tem uma definição, sendo que quase a metade do eleitorado ainda não se definiu. E só Né? para quem esqueceu o que aconteceu, a tragédia que aconteceu em 2018, né? Em 2018, nesse momento, ninguém acreditava que o Bolsonaro poderia chegar, Sim. né? Ninguém teria. Eu mesmo te confesso que Em março de jamais imaginei que a 2018. gente poderia, né, cometer essa loucura de eleger um presidente como Bolsonaro, e aconteceu. Então, assim, Não, esses fenômenos eleitorais, eles acontecem claro. justamente durante o período eleitoral. Até porque, nesse momento, a disputa é muito desigual. Porque você está disputando com um presidente que está no cargo, com Está com a máquina. toda a exibição que ele tem, né, com toda a exposição que ele tem,
como presidente da República e contra um outro ex-presidente que foi 8 anos presidente da República, que disputa a eleição desde 1989, que está em todas as eleições, que é uma figura conhecida de todos os brasileiros. Então, assim, nesse momento, a disputa ela é muito desigual. Então, no momento que se consolida mesmo, que passa o período das convenções, né, e que os partidos lançam seus candidatos, né, e começa de verdade o jogo eleitoral, esse momento as candidaturas elas passam a ter um pouco de um jogo mais equilibrado. A própria cobertura da mídia, por lei, ela é obrigada a dar o mesmo espaço para aqueles candidatos que estão mais bem colocados, ali, os 5, 6 candidatos que estão mais bem colocados. Então, Agora, Brizola Neto, saindo da questão nacional, porque a gente está encaminhando para os momentos finais do nosso programa, entrando na questão do Estado do Rio de Janeiro. Você está muito próximo, né, da pré-campanha do Rodrigo Neves, e eu tenho ouvido o Rodrigo falar muito sobre resgatar a economia do nosso Estado, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como que esse projeto nacional de desenvolvimento ele pode, né, também ser incorporado, né, no Estado do Rio de Janeiro, principalmente para o Rio de Janeiro voltar a ter o status que ele já teve como capital da República, no sentido também econômico, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E como é que o Rodrigo está se encaixando dentro desse projeto nacional de desenvolvimento. Olha, o projeto nacional de desenvolvimento ele é estratégico para o Rio de Janeiro. Talvez ele seja mais estratégico que para qualquer outro estado, porque aqui a gente tem uma economia, né, que gira, né, 1/3 da economia do estado do Rio de Janeiro gira em torno da extração de petróleo. Isso cria uma ilusão no nosso estado, né? Cria uma ilusão de geração de riqueza que não se reflete, porque simplesmente ele está falando de indústria extrativa, não se reflete em emprego e não se reflete em crescimento econômico, porque a gente não consegue aproveitar essa riqueza para fazer cadeias produtivas, né? Como aconteceu no passado, quando a Petrobras desempenhou um papel estratégico para o desenvolvimento nacional, fazendo a sua política, né, de compras, né, privilegiar a produção nacional. E aí a gente viu os estaleiros ali de Niterói, por exemplo, todos ressurgirem. Ali se fazia petroleiro, ali se fazia plataforma, se fazia sonda. Quando a Petrobras mudou a sua política, né, e ela passou a fazer as suas encomendas no mercado internacional, hoje as plataformas da Petrobras estão sendo feitas lá em Singapura, né, a gente viu a indústria naval ali praticamente desapareceu. Hoje é uma indústria naval que trabalha reparos, que faz só pequenas embarcações, mas aquelas grandes encomendas que chegaram a empregar quase 40 mil trabalhadores diretos ali nos estaleiros de Niterói, essa sumiu ali dos estaleiros quando a Petrobras saiu. Então, isso mostra como é importante você ter um alinhamento, né, um projeto nacional. E eu acho que a importância do Rodrigo, né, primeiro, porque o Rodrigo, entre todos os candidatos que estão apresentados, é o único que tem a experiência necessária para tratar desse grande problema que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive a maior crise da sua história. O Rio de Janeiro vive uma crise muito maior do que a crise nacional, né? Quando você pega os indicadores de crescimento, o crescimento do estado do Rio de Janeiro é abaixo da média nacional. Quando você pega os indicadores de desemprego, né? O desemprego no Rio de Janeiro, enquanto o desemprego nacional está em 12%, o desemprego no Rio de Janeiro está passando de 16%, né? Então, 4 pontos acima da média nacional. Quando você pega os indicadores sociais, tá, de saúde, de educação, o Rio de Janeiro, por exemplo, que já foi vanguarda em educação, né? A gente que viveu ali aquele tempo ali do Brizola, do Darcy com o CIEPS, hoje o Rio de Janeiro amarga as últimas posições nos exames nacionais de educação, no IDEB, no Enem, sabe? Então, assim, a situação no Rio de Janeiro é muito grave. E o Rodrigo é o único dos candidatos que tem experiência. Ele, por exemplo, ele era o prefeito de Niterói quando toda a indústria naval foi revitalizada. Ele foi ali, ele atuou diretamente, trabalhando ali em conjunto com o governo federal na época, para que a Petrobras
tivesse esse olhar do desenvolvimento nacional para recuperar a indústria naval do Rio de Janeiro, né? Então, ele participou, ele sabe como fazer. E Niterói é um grande exemplo, né? Enquanto Niterói é uma espécie de ponto fora da curva no estado do Rio de Janeiro. É o único município do Rio de Janeiro que consegue ainda se manter entre os primeiros municípios em IDH no Brasil inteiro, né? Isso se deve, claro, principalmente aí à gestão que o Rodrigo fez ali nos últimos 8 anos, mas há mais de 30 anos de governos progressistas que governam Niterói. Então, assim, esse diferencial do Rodrigo, os outros candidatos não têm. E o Rio é um problema muito grande, Zacone, para a gente colocar na mão de quem está aprendendo, né? A gente viu o desastre que é esse Cláudio Castro e, assim, eu acho assim, que não é hora da gente ter alguém que não tem experiência no executivo para dirigir o estado do Rio de Janeiro nesse momento de crise tão profunda. Maravilha, Brizola Neto. Olha, eu ouvi um programa agora recente com o Ciro que ele falava da necessidade para a gente implementar o Projeto Nacional de Desenvolvimento de termos, né, candidatos eleitos, né, desse campo de defesa do projeto, né? Se você voltasse como deputado federal, eu sei que você não é nem pré-candidato, mas vamos supor, né, hipoteticamente, que você, né, se elegesse deputado federal, qual o projeto que você faria, né, para contribuir, né, com um projeto maior, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento? Olha, esse é um ponto muito importante, né? Porque quando a gente fala em mudança do modelo de governança, né? O modelo o modelo político que governa o país, a gente está falando justamente isso, da necessidade de se eleger junto com o Ciro, né? Se a gente tiver essa sorte de ter o Ciro como presidente da República, tá? Eleger uma bancada afinada com os projetos, e vão ser projetos polêmicos, né? Porque para financiar um projeto nacional de desenvolvimento vai precisar, por exemplo, mudar a ordem tributária. E aí vai ter que fazer quem tem mais dinheiro pagar mais e desonerar quem tem menos dinheiro. E essa é uma luta difícil, porque é uma luta contra o andar de cima. E a gente precisa de um Congresso Nacional afinado. Aí a importância, né, de votar no Ciro, mas votar em deputados que são alinhados com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Uma coisa que eu acho muito importante, para não fugir da tua pergunta, Zacone, assim, e eu acho que isso tem que ganhar uma dimensão nacional, tá? Mais ou menos como acontece na saúde, né? Eu assim não tenho assim, né, esse projeto elaborado, mas eu acho que essa é a grande ideia que a gente deve perseguir, né? Porque um elemento fundamental para a implementação do Projeto Nacional de Desenvolvimento é a gente resolver a nossa dívida secular com a educação, né? A educação é um pilar fundamental para qualquer projeto nacional de desenvolvimento, né? A gente precisa qualificar, formar o nosso povo, qualificar o nosso povo, preparar o nosso povo para as novas tecnologias, para a nova economia, né? A gente precisa qualificar o processo de educação nacional. E isso não vai acontecer sem uma coordenação nacional. Claro que existem, a gente tem que dividir as competências, né? Os municípios têm as suas competências, os estados têm sua competência, né? A União tem a sua competência, existem os fundos, né? Como o Fundeb, o Fundo Nacional, que ajuda, inclusive, a equalizar as desigualdades financeiras de estados e municípios, mas é preciso mais do que isso. É preciso uma coordenação nacional, tá? Parecida com o que o SUS faz, né? Quando a gente olha para a saúde, a gente vê no SUS uma organização nacional, né? E um processo, um projeto de colaboração ali entre os entes federados. Então, assim, eu acho que esse é um grande projeto, a gente apresentar um projeto de coordenação nacional, né? Que coloque desde a educação de base até o ensino superior, né? A educação como uma prioridade nacional. Brizola Neto, meu amigo, poxa, eu estou assim, me sinto muito honrado, feliz com a sua participação aqui no Radioatividade. Voltar a dizer o que eu falei lá no início do programa, né? O Brizola, ele conseguiu realmente formar os seus netos com um profundo conhecimento da história do trabalhismo. É importante falar dos partidos, né? Porque uma vez eu virei para o professor Nilo Batista, nosso
mestre, e disse para ele que eu estava acostumado a fazer política fora de partido. Cara, ele olhou para mim e falou assim: política fora de partido? Não conheço. É isso. Muito obrigado, Brizola Neto, tá? Sabe, do fundo do meu coração, eternamente grato, tá bom? Eu Tamo que te junto aí agradeço, nas viu, eleições. Zacone? Sem dúvida nenhuma, o PDT está muito feliz com a tua chegada. Aliás, eu acho que isso aí foi só um encontro, porque você já está no PDT há muitos anos, assim, Isso é porque verdade. a confluência de ideias ela é total. Obrigado, Zacone. Eu que Tamo junto aí, agradeço, conta com amigo. a gente. Não votamos em